chegando na casa, Mano E Vinícius. aí, tudo bom? Meu bom. E aí, tá me ouvindo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo tranquilo? Ah, aqui tá sim, eu acho que em nome de Jesus hoje não vai dar Beyblade, não. É só não se empolgar e bater no telefone. A parada aqui no chão, quase. Aleluia. Te exaltamos, Espírito Santo, te convidamos. Vai chamando a galera aí, galera. Tadeu Duarte aí, agora eu vi ali a bolinha. Abraço, meu mano. Estaremos juntos aí no sábado. Chama a galera, que a gente já vai começar. Valeu, galera. Ô, Du, pegou a água, tá tudo em casa, tá tudo lindo? Tudo certo. Tô por Ah, sua conta. então já é. Então vamos dar o início aqui. Para quem não sabe, esse aqui é um irmão que Jesus me deu, que é o Vinícius Duarte. E eu gostaria que você se apresentasse para a galera aí, Du. Como é que, quais os trabalhos, qual é o seu envolvimento com a igreja aí, como é que tá, onde você está caminhando. Se apresenta para a gente aí. Bom, gente, meu nome é Vinícius, né? Hoje eu estou envolvido na plantação de uma comunidade local em Rio das Ostras, né? Então estou trabalhando aí, cooperando com os irmãos da Casa de Oração Macaé, né? Na verdade é a comunidade Aliança, mas todo mundo chama de Casa de Oração Macaé. E a gente está ligado a eles em Macaé e estamos desenvolvendo um serviço aqui em Rio das Ostras já há alguns anos, né? E estamos perseverando aí, né? Na comunhão, no partilho do pão, né? E é isso. Ah, agora eu também sou youtuber agora. A gente iniciou um canalzinho no Ah, YouTube, a moleque. gente tem alguns vídeos. Se você tiver interesse no que a gente vai falar hoje, dá uma conferida lá, entra lá, se inscreve no canal que você vai ser abençoado. Ainda tem pouco vídeo porque a gente está começando agora, mas a gente vai colocando mais vídeo e com certeza vai ser uma benção mútua aí para todo mundo. Top, top, topzera. E no final você chama a galera pro canal de novo. Vamos Beleza? ver. A gente vai fazer essa pista de voo como ontem, né? Para quem não sabe, né? Eu congrego na Casa Ministerial Iluminar, né? E tô com a galera aqui hoje, né? Uma parte do Corpo de Cristo. Um beijo para toda a galera do Iluminar. Sou João Paulo, JP, e nós vamos estar falando sobre encorajamento e discernimento, focado no tema do coronavírus aí, e o discernimento para esses dias sobre a igreja e sobre o funcionamento da igreja, né? Em relação a isso tudo. Compartilha aí, fazendo um favor a live com a galera, fazendo um favor, que a gente vai dar início agora. Vamos morar aqui, Du? Vamos lá. Então já é. Ô Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esse dia, agradecemos pelo que o Senhor tem feito em nossos corações, agradecemos pela família que está aqui através de nós, revela em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos usa na simplicidade do Evangelho poderoso para trazer um momento de conforto e discernimento para a igreja hoje. Eu abençoo o Vinícius para ele ser usado com poder do Espírito e toda a sabedoria do alto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora! É isso aí, galera. Quem está chegando aí, galera, sejam bem-vindos. A minha amiga Ana Paula também fazer um spoilerzinho, ela vai estar colocando aí no tema aqui, falando sobre missões, vai estar feijoada para abençoar aí as missões aqui em Rio das Ostras. Então, depois você entra aí e compartilha aí, se quiser ajudar. Valeu? Vamos lá, né? Como que eu conheci esse abençoado aí, que é a história? Isso aqui não é um programa, né? Somos pessoas reais, falando de uma vida real, de um evangelho real, sabe? Eu conheci o Vinícius Duarte. Ô, Du, tá dando um pouco de
de barulho aqui. Acho que é do áudio. Esse é retorno. Resolveu? Ajuda a gente em oração aí, galera. Ajuda na oração aí, porque hoje a gente vai profundo na palavra. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô sim. Alô? Fala aí alguma coisa para me ouvir, Fernando, por favor. Alguma coisa, por favor. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo aí, na boa? Tô sim. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido seu. Aí, a Bia tá falando que tá travando aí. Fica num lugar mais próximo aí da internet aí. Tá ouvindo aí, Edu? Fala aí no áudio, por favor. Tô ouvindo. Tô quietinho, mas tô te ouvindo. E aí? Fala aí. Tá me ouvindo? Aqui, ó. O Juan tá perguntando qual é o nome do canal, gente. O nome do canal é Serviço Profético. É bem simples. Serviço Profético, você vai achar a gente lá. O chimarrão tá guardado, Agostinho. Então, Tá precisando comprar erva, mas que tá difícil achar uma erva boa. ô Edu, o pessoal tá falando que tá travando um pouco aí. Acho que não é do sinal aí, não? Deixa ver se vai melhorar agora. Não dá para fazer muita coisa junto no Facebook, não, mano. Melhorou? Não sei se abriu alguma janela aí. Continua a intercessão com a gente aí, galera, que vai ser fera aí essa live. Tá Melhorou? ouvindo? Vamos Tá melhor? tentar dar sequência aqui. Acho que eu tô Vai te lá. ouvindo melhor. Não, tá beleza então. Tentar dar sequência. Valeu? Vamos dar sequência aqui. Geral tá ouvindo aí? Dá ok aí pra gente, por favor, galera. É isso aí, porque hoje a gente vai falar de coisa forte, palavra aí, sobre coisas espirituais, na palavra e na presença do Espírito Santo. Beleza? Du, vamos lá. Vou deixar o registro aqui, né? Eu conheci o Vinícius, né, cara? Então, com uns 14 anos atrás, trabalhava na oficina do Fabinho e ele estava passando assim na minha frente, assim na Rua Bangu, eu vi ele de boné, barreta, e aí eu falei com o Espírito Santo, que eu congregava na Missão Nova Vida na época, né? E aí eu falei com o Espírito, pô, tem que ganhar os caras assim, né, cara? Tem que ganhar uns caras assim. E aí, depois eu lembro que eu estava em casa um dia, lendo a Bíblia, né? E eu ia fechar a Bíblia para dormir à tarde. Estava acabando de ler a Bíblia. E aí, aí o Espírito falou comigo, vai para a rua que tem alma na rua. E aí, beleza, né, cara? Eu fui para a rua, parei num salão de cabeleireiro, né? Uma barbearia lá, que fazia salão de cabeleireiro também do Júnior, né? Que era da Rua Bangu. Aí chegou lá, quem senta no banco para cortar o cabelo logo em seguida? Acho que eu falei com o Júnior, né? Que Deus tinha mandado eu ir para a rua, que tinha alma na rua. Quando o Vinícius sentou para cortar o cabelo, aí eu falei, aí, tipo, ele descascou, ele falou com o Vinícius, ei, cara, já aceitou Jesus e tal. E eu lembro que o Vinícius aceitou Jesus ali, confessou, né? Jesus, porque eu acho que ele tem outras experiências com Deus antes, desde criança. E aí ele confessou Jesus ali, sentado, cortando o cabelo, velho. Foi muito linda essa história, sabe? Foi, tipo, sensacional ouvir de Deus e poder compartilhar dessa vida e ver o Vinícius hoje tão profundo, né? Na palavra. E depois a gente tá dando uma oscilação um pouquinho ainda aí, Edu. Mas vou seguir aqui, galera. Vamos lá, que hoje é batalha. Essa batalha vai ser vencida em nome de Jesus e a força que vence o mundo é a nossa fé. Valeu?
E aí, eu lembro que, tipo, depois ainda pedi a mãe dele para poder levar ele na igreja e tal. E a gente começou a caminhar juntos. Eu falei, acho que sobre jejum, primeira vez com ele, li a Bíblia com ele. E hoje o Vinícius é muito mais profundo na palavra que eu, muito melhor que eu. Então eu fico muito feliz, sabe, de ver que hoje ele tem a filhinha, a Uriela, e como que tá caminhando. Tá muito top, cara. Tá me ouvindo bem, Edu? Tô sim, tô quietinho, mas tô te ouvindo. Fica tranquilo que eu tô Então, ligado em 2 Wi-Fi nos dados móveis. Esse negócio tem que funcionar. é, amém. Amém, não, mas é porque hoje é luta, galera. A gente vai falar de batalha espiritual aí, mas sem essa loucura espiritual. A batalha de Efésios 6, dando spoiler, entendeu? Então vamos lá. É, vou fazer uma pista de voo aqui para que você entre na palavra, Edu. Tá E bom. aí, meu cunhado, o Marcos, tamo junto, mano. Te amo. Um beijo para Michelle, minha irmã, que eu esqueci ontem. Vamos para dentro. Vamos fazer aqui uma pista de voo. Nós vamos falar sobre o coronavírus, né, e o discernimento sobre esses dias, né? Isso. E aí me lembrei da tribo de Sacá, né, que tinha o discernimento dos tempos, né, que sabia discernir os tempos e o modo da tribo de Israel avançar, né, que era uma das 12 tribos de Israel, né, e Sacá. Se eu não me engano, está posicionada como a quinta tribo. E, e aí eu lembrei também de quando Jesus fala para o discípulo João, quando os discípulos João, quando eles não são recebidos numa cidade, e aí João fala assim, cara, você quer, Senhor, quer que eu ore para que desça fogo sobre eles? E aí Jesus fala, ô rapaz, você não sabe de espírito que você é, não? Você não sabe de qual espírito sois, não? Tipo assim, olha o seu comportamento, cara. É isso aí que é cristão. Isso que é crente, né? Vamos lá. E agora a gente vai abrir aí Efésios 6:12 para dar um pontapé inicial. Na realidade, Efésios 6, versículo 10, só para dar um pontapé, depois o Vinícius continua aí. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra esse lado do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aí, eu lembro do Feitosa falando ontem que nesse tempo tinha um espírito se movimentando, um espírito de engano, que a galera tá metendo um louco geral aí, a galera tá na apostasia. Ele falou Mateus 24 também. E, cara, eu me sinto muito nesse tempo, que o amor vai se esfriando, sabe? E a gente vai ter que saber fazer essa guerra espiritual sem loucura, né? Ficar falando nome de demônio pro alto aí, mas estar assentado com Cristo nas regiões celestiais. É isso que eu penso, porque Paulo fala aqui que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Nos ajuda em oração aí, em jejum. Quem puder orar em espírito aí, né? Fortalecido aqui, ó. Fortaleça no Senhor na força do seu poder. Vamos cair para dentro, Lu. A palavra está contigo. E o que você discerne hoje sobre o coronavírus e toda essa movimentação no mundo? Fala para gente. Então, gente, eu tenho visto muitas pessoas achando que é o fim do mundo, né? As pessoas estão vendo corona e estão achando que Jesus vai voltar por causa do coronavírus, né? E a gente negligencia toda a história, né? Com certeza, quem viveu a peste negra na Idade Média também estava desesperado achando que era o fim do mundo, mas a peste negra passou e está todo mundo aí ainda, né? Então, o que eu percebo é que a gente está muito alarmado, né, com o corona, achando que ele é um sinal, um pivô escatológico, mas na verdade não. Ele até pode fazer parte das dores de parto, né, porque
os últimos dias começam lá, depois de Cristo, né? Depois que Cristo morre e ressuscita, a gente já entrou, né, na reta final. Então, todos os eventos que vêm acontecendo, todos eles apontam para o fim. Mas o corona não é um fim, né? Não é um pivô, não é o corona que vai trazer o fim, né? Mas eu percebo que Deus tem uma mensagem a comunicar através do corona, e eu acho isso importante. Eu vejo que essa mensagem ela abrange duas dimensões. A primeira dimensão é a dimensão geral, né? Deus está comunicando algo ao mundo, né? E a segunda Sim, dimensão é a dimensão da igreja. Então, assim, tem um texto que tem vindo muito na minha mente ultimamente quando se fala de corona, e na versão, eu vou ler ele aqui na versão da King James, porque eu acho que ela é bem mais pontual. Ela fala assim, ó, Isaías 26, no verso 9, ele vai dizer assim, ó, a minha alma suspira por ti de noite. Sim, no meu íntimo, o meu espírito te busca. Pois quando os teus julgamentos se manifestam na terra, os habitantes do mundo aprendem o que significa justiça. De fato, se o ímpio recebe graça, sem que aprenda a justiça antes, mesmo na terra da retidão ele praticará o mal, sem ver a majestade de Yahweh. Ou seja, o que o Isaías está falando aqui? Ele está falando assim: olha, tem hora que Deus precisa chocar a humanidade com uma realidade, com justiça, porque se ele não ensina a humanidade o que é justiça, ainda que o ímpio seja colocado no país das maravilhas, na terra da retidão, ele não vai conseguir ver a majestade de Deus. E eu vejo, cara, que nunca houve, desde os tempos bíblicos, um momento na história que a gente estivesse tão ensoberbecido como nós estamos, no sentido de humanidade. Eu vejo que o homem tem se tornado cada vez mais soberbo. E isso tem um motivo, né? Se você pega ali o período do ano 1, né, ali do período da cristianização do mundo, né, você vê que os princípios que sustentam, né, o mundo como a gente conhece hoje, principalmente o mundo ocidental, né, eles foram trazendo humildade, né, para a humanidade. A gente foi pautado por princípios que nos mantinham no lugar, nos mantinham posicionados em Cristo, né, ou dentro dos seus princípios. Mas com todo esse processo de avanço tecnológico, filosófico, científico, a necessidade do homem de se apartar de Deus tem o tornado cada vez mais ensoberbecido, né? A gente tem sim. abandonado, né, a teonomia, que é o governo de Deus sobre nós, e temos buscado autonomia. Nós mesmos queremos nos governar, queremos ser os donos da É, verdade. Para isso a gente inventa um monte de filosofia, né? A única forma da gente poder justificar a nossa livre vontade de fazer o que quiser é se a gente começar a excluir Deus da equação. Então aí você vai ver filósofo falando que Deus está morto, você vai ver um monte de postura que ela é diretamente oposta, né, ao caminho dos princípios e da tradição que a gente carrega até aqui. Isso tudo é, de fato, né, uma movimentação escatológica. Se você ler o Salmo 2, que é um salmo que fala sobre como vai estar o ambiente das nações diante de Cristo, ele fala isso. Ó. Ele fala assim, Salmo 2, desde o 1, ó, porque os gentios se amotinam e os povos intrigam em vão. Os reis da terra preparam seus ardis e unidos, os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços os seus laços, sacudamos para longe de nós os seus vínculos. Ou seja, você vê aqui no Salmo 2 as nações querendo se desvincular da presença de Cristo, querendo se desvincular dos princípios do seu reino, das ordens que já são estabelecidas. Porque o mundo, de grosso modo, ele já está evangelizado. É lógico, a gente precisa chegar a alguns lugares que não foram alcançados. Mas os princípios já alcançaram a sociedade comum. Né? A sociedade ocidental ela é fundamentada nos princípios, nos valores judaico-cristãos. Né? Então, tudo que a gente vê hoje de ideologia, de pensamento, é um esforço nosso, né, como humanidade, para se apartar desses princípios, né, para cair de vez, chegar no fundo do poço de vez e ainda pegar uma pá e cavar mais, entendeu? Então, assim, a gente vê esse esforço, né, tem um conceito os, da sociologia, né, tem o Zygmunt Bauman que vai falar que a gente não está vivendo uma pós-modernidade, ele diz que a gente está vivendo uma modernidade líquida. O que, que isso significa? Ele está sim, falando que agora tudo é líquido e fluido. Os relacionamentos, as relações de trabalho, os princípios,
tudo é muito líquido, tudo passa muito rápido. Na verdade, o que ele está querendo dizer é que nós estamos decaindo, né? A gente está se sim, tornando pessoas, estamos deixando de ser pessoas que vivem em profundidade, estamos nos tornando pessoas superficiais, pessoas hedonistas, que vivem para si, para o seu desejo, para aquilo que acham que é certo, né? Então a gente está perdendo o senso dos valores e dos princípios, e isso está afetando o mundo. Então eu vejo que o corona é uma comunicação de Deus ao mundo para tentar colocar o homem no seu lugar. Como Isaías fala, né? Deus precisa manifestar justiça para que o homem consiga ver sua majestade. Então eu vejo que Deus está entendi. colocando o homem no seu lugar, né? Isso é, Deus está nos humilhando, né? Humilhação é você chegar no lugar onde você tem que estar, é você entender quem você é não pensar a mais do que você é, porque isso seria soberba, mas também não é pensar menos, porque senão seria Isso, inferioridade. isso. Você ser uma pessoa humilde está relacionado a você entender quem você é, com as suas fraquezas, com as suas riquezas e com as suas fraquezas, né? Com aquilo que você tem de bom, aquilo que você pode cooperar e aquilo que você precisa que alguém coopere em você. Então eu vejo que a primeira dimensão é esse processo esmagador de Deus na humanidade, humilhando a gente, mostrando que a ciência não vai poder nos salvar, mostrando que todo o Sim, aparato tecnológico que a gente criar não vai nos livrar de Deus no dia da sua ira, nos mostrando que ou nós nos voltamos para ele ou nós somos contra ele. E isso é importante, é, porque isso também a mensagem está em cima do mundo, mas também está na igreja. Deus está nos é, chamando de volta. Eu percebo que agora botar um espelho diante de nós e vermos se realmente estamos sendo pessoas pelas quais Deus é digno de ser chamado nosso Deus, né? Ou a pessoas dos quais é, o mundo não são dignos, como aqueles que estavam dispostos a perder a sua vida, lá em Hebreus 11, né? Então, eu vejo assim, para a igreja especificamente, o Senhor está nos ensinando o que é viver pela fé, saber que Deus não perde o controle, que a sua providência governa sobre todas as coisas. O Senhor está nos ensinando como cristãos a vivermos um sacerdócio nos nossos lares, né? Para a gente é, começar a deixar de ter uma muleta, de depender de pastor que domingo após domingo vai impor a mão sobre a minha cabeça e me dar uma gasolina que me faz funcionar durante uma semana apenas e começar a isso. levantar um altar no nosso lar, ensinar de verdade, parar de ficar prestando atenção em terno, em cor de Bíblia, em teologia assim, assado, e começar a olhar o que o nosso filho está fazendo, o que a nossa esposa está precisando de nós, e vice-versa. É sacerdócio nos lares, entendeu? E a terceira Sim, coisa que eu vejo não tem para onde correr. Chega naquilo que o Feitosa falou ontem. Deus está nos empurrando para o lugar secreto. Deus está é, nos jogando para um lugar de oração. Então, assim, agora o espelho está sendo colocado diante da igreja, porque agora não tem como você arrumar desculpa. Agora Deus está mostrando o que serve e o que não serve. Deus está mostrando quem vive isso. pela fé, quem vive o sacerdócio dentro de casa, quem está buscando no lugar secreto. Deus está revelando a igreja. Isso é bom, porque isso é justiça, é juízo de Deus se manifestando na igreja. Lá no início do ano, a gente fez o Descende, orando para que Deus viesse, para que Deus nos levasse e tudo aquilo. E eu vejo que não é que o Descende foi uma coisa que falhou. Na verdade, eu acho que deu muito certo. Porque a gente Sim, orou para que Deus viesse. A base do seu trono é justiça e juízo. Então, o Brasil, isso. especificamente, está sofrendo justiça e juízo porque é sinal que o seu trono vai ser posto sobre nós. É sinal que nós vamos viver um avivamento. Mas nós precisamos resolver nossa pendência. Então, a primeira coisa assim que eu vejo não fique apavorado, é, não é coronavírus, não é peste negra, não é nuvem de gafanhoto, não é, como é que é aquela outra? Furacão bomba. Não é isso que vai definir a vida de Jesus, Ciclone, é. tá? Se você quer alguma coisa, algum fato que vai ser o início, você pensa assim, um fato marcante que vai definir a vinda de Jesus, espera a chegada do anticristo. Por quê? Porque Tessalonicenses fala isso, não vos enganeis, a vinda de Jesus não virá sem que antes o homem do pecado se manifeste. Então, não, o Isso. coronavírus não precede a volta de Jesus. É, agora tem uma gripe aí no corpo que é 7 vezes pior do que o corona, que surgiu na China também. Não é isso que precede a volta de Jesus. Fique atento que o anticristo vai surgir a qualquer momento. Aí você surgiu o anticristo, são 7 anos contados, é só esperar Jesus estar de volta. Fique feliz, tenha desejo de ver a profecia se cumprindo. Não trabalhe contra a manifestação do anticristo.
Não seja apoiador dele, mas não trabalhe contra, entendeu? Não fique orando para Deus apartar de nós a tribulação, porque quanto mais tempo demora para a sua Isso. vida. E a Amém? palavra Então, fala sobre pode falar. a palavra fala sobre a pressão da vinda do Senhor, né? A gente, Pedro, acho que é Pedro, né? Que a gente pode apressar a vinda do Senhor. E por um tempo a igreja orou, né? Que nada de ruim acontecesse, né? Porque queria viver um triunfalismo, né? Então, Sim. eu acho que é muito pautado aí no que você falou, só para a gente continuar acrescentando no que você está falando. Esse Efésios 10 aí, fortaleça-se no Senhor na força do seu poder, sabe? Aquele que é santo, santifique-se ainda, em Apocalipse, né? E vamos continuar, Edu, vai desenvolvendo. Bom, então acho que assim, o marco escatológico que a gente precisa é só esperar o anticristo, gente. Vai fazendo o seu, vai vivendo com Jesus todo dia, entendeu? Buscando, desenvolvendo essas coisas de vida pela fé, sacerdócio nos lares, lugar secreto. Uma hora ele vai aparecer. A gente tem indícios na Bíblia, né? Por exemplo, se você pegar o livro de Apocalipse, quando você vai estudar hermenêutica, tem um princípio chamado crítica textual. E na crítica textual, você busca a intenção do autor. Então, por exemplo, se eu pego o livro de Apocalipse, vão ter termos no início que tem que ter o mesmo significado no fim. Por quê? Porque é o mesmo autor. Talvez, por exemplo, quando eu pego Apocalipse, e lá vai falar que as duas testemunhas são as duas oliveiras, e você vai lá para Romano, o texto fala que Deus tem duas oliveiras, talvez você caia no risco de confundir, mas você precisa pensar que são autores diferentes. Então, as ideias são diferentes. O que Paulo está falando sobre Oliveira lá em Romano não é a mesma coisa, né, que Deus está falando através de João em Apocalipse. Mas, em Apocalipse, existem termos que estão no início e no fim que dão indício. Por quê? Porque devem estar falando a mesma coisa. Então, quando você pensa em anticristo, só para não ficar vago o que eu estou falando, eu Sim. vou citar dois textos para vocês fazerem conciliação. Olha só. Quando você vai lá em Apocalipse 2, na carta para as igrejas, tem uma igreja chamada Pérgamo, certo? Na igreja de Pérgamo, Jesus começa falando assim, ó, conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renuncias à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Então, o que que Jesus está falando para Pérgamo? Pérgamo, eu sei que vocês estão num lugar tenso. Por quê? Porque o trono de Satanás está aí. Beleza, a gente tem esse termo, trono de Satanás. Se você pular lá para frente, em Apocalipse 13, você vai encontrar o seguinte, ó, 13 verso 2. A besta que vira semelhante a um leopardo, porém tinha os pés como os de um urso e a boca como de um leão. O dragão, quem é o dragão, gente? Satanás, certo? O dragão passou à besta o seu poder, a sua grande autoridade e o seu trono. Bom, onde é que estava o trono no início do livro? Em Pérgamo. Se a besta que está aparecendo aqui está relacionada ao reino do anticristo, e ele recebe poder, autoridade e o trono, parte da onde? De Pérgamo. Então, se você quer ter uma noção geográfica sobre esse assunto, só você ir lá no Google pesquisando o que é Pérgamo, você vai começar a linkar com algumas coisas e você vai chegar a uma conclusão sobre o anticristo. É só você ficar ligado e essas coisas vão começar a surgir. Não depende de nós. Deus vai fazer acontecer, tá bom? Mas não fica neurótico achando que é o fim do mundo porque vai vir uma nuvem de gafanhoto, aí fica ligando com praga do Egito, com praga de não sei aonde, praga de Malaquias, que o Brasil não deu Essa, dízimo, e aí Deus está enviando gafanhoto, cortador, migrador, essa devorador, é ceifador, a praga matador. da religiosidade, né? Pois é, gente. Então fica tranquilo, cara. Fica tranquilo. O coronavírus tem uma mensagem. Deus é É. soberano, Deus reina sobre todos os reinos, Deus reina sobre todos os principados e potestades. Ele é soberano. Ele está comunicando uma mensagem, mas essa mensagem, esse fato pelo qual Deus está comunicando a mensagem, não é o fim do mundo. Então, não perca a calma, não perca a fé, fique em paz que vai dar tudo certo no final. É isso aí. Beleza? Bom, partindo da ideia de que o coronavírus não é o pivô do fim do mundo, né? O fim do mundo não é semana que vem, eu queria então falar um pouco do que eu tenho percebido
num âmbito um pouco maior, assim, né? Num âmbito, acho que internacional, né? É, por assim dizer. E para falar disso, eu queria lembrar o que está lá em Hebreus 11, que diz assim, ó, pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Aqui a gente tem um princípio. Qual é o princípio? Tudo que é visto parte de algo que é invisível, certo? Isso. Tudo que acontece no mundo, existe algo invisível que a sustenta, certo? Esse é um princípio. Então, se a gente olha hoje para o que está acontecendo no mundo, não só o corona, mas aquelas revoltas por causa daquele homem que foi morto, pisaram no pescoço Do dele, Floyd. George Floyd. Floyd. Você vai ver essas Isso. lutas de esquerda com direita, essa polarização, essa briga Isso. de narrativa. Cara, isso tá uma loucura, entendeu? E se você vê como funciona e como é que tá essa briga, você precisa se lembrar que as coisas não estão começando na região onde tudo é visível. Isso não parte da Terra, isso parte da onde as coisas são invisíveis. Existem forças, poderes que estão Isso. influenciando comportamento, pensamento. Ninguém está criando essa batalha de narrativa à toa. Existe uma influência por trás. A questão é quem a influencia, né? Você pode estar na influência do reino de Deus ou ser automaticamente o seu inimigo, porque não existe campo neutro. Enquanto você está no campo neutro, você já pertence ao inimigo. Tá bom? Então, eu quero deixar esse princípio claro quando a gente observa o cenário mundial, porque, assim, eu percebo que nós estamos prestes a viver muitas mudanças. E podem ser boas ou não. Isso depende de quem? Depende de nós. Né? Independente de direita, de esquerda, de Bolsonaro, de Lula, não estou falando disso não, gente. Eu estou falando do que está por trás disso. Eu estou falando da onde a gente deve operar, que são nas Sim. regiões Da onde celestiais. Tá? surgem as ideias, né? Isso, né? Se você parar para pensar, por exemplo, Efésios 2, ele vai falar assim, ó, no verso 1, ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais Sim. andaste no passado, conforme o curso do Isso. sistema mundial. Então, tem um curso, o mundo está funcionando dentro de um curso, nesse sistema tem um curso. Aí ele fala, de acordo com quem? Com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, segundo seus desejos e pensamentos. E éramos, por natureza, destinados à ira. Ou seja, Isso. o que o mundo está fazendo? O mundo está adorando explicitamente Satanás? Não, eles só querem viver para si mesmos. Eles estão cada vez mais hedonistas, querendo viver para o seu prazer, e por causa disso, de viver em função do seu próprio prazer, Satanás, o príncipe da potestade do ar, reina sobre as nações, porque os homens vivem em pecado. Então, eles vão criando pecado, o pecado vem sobre ele, traz juízo sobre ele, contamina a terra e dá legalidade ao diabo. Esse é o princípio que a gente Isso. aprende em Romanos, quando você vê que o homem vai caindo. Por quê? Por que o homem chega num ponto onde Deus entrega o homem a seu próprio desejo? E aí diz que a mente do homem começa a decair. Por causa desse processo, de cada vez querer mais os nossos desejos, mais os nossos pecados, mais aquilo que a gente acha que é certo, aquilo que a gente acha que é válido, e não o que já está pré-estabelecido por Deus, na sua palavra, seus princípios, né? Aquilo que já é. A gente acha que a gente vai inventar a roda, entendeu? Esse é um problema. A Isso. gente é um tipo de gente que a gente ignora a tradição. Eu estava até, o Lucas Jordão está aqui, ó, eu estava até conversando com ele esses dias sobre isso. Né? A gente ignora a tradição e a gente acha que a gente está inventando a roda. Então a gente acha que a gente é a primeira pessoa que começou a pensar se aborto é legal ou não. Entendeu? A gente acha que Isso a gente aí. é a primeira geração que começou a pensar se homem com homem é legal ou não. Então, assim, por causa dessa soberba de não olhar para trás, de não ver o passado, de não Isso. pesquisar e tentar entender as conclusões, de aprender com os erros do passado, a gente está repetindo tudo de novo. Por isso a gente vê uma paganização do mundo. A gente está, como Salmo 2, querendo lutar contra os princípios, romper com Jesus. Nós não queremos mais os princípios judaicos cristãos da nossa sociedade ocidental. Nós queremos voltar ao paganismo, queremos viver para nós mesmos. Então, quando eu vejo
todo esse acontecimento ao redor das nações, como a gente tem visto hoje, eu percebo uma coisa. Eu percebo que nesses dias, gente, olha para essa última década que passou. Nunca houve tanto rebuliço igual está acontecendo, e não é só no Brasil, é no mundo todo, gente. Lá nos Estados Unidos eles estão querendo derrubar Trump. Trump não é o ungido de Deus igual Ciro. Bolsonaro também não é. Entendeu? A Isso questão é que aí. você vê que tá acontecendo coisas como O nunca dia de aconteceram Deus é antes. Cristo. Mudanças estão acontecendo, entende? E essas mudanças têm tudo a ver com uma coisa que a gente vê lá no livro de Daniel, que é a troca de regência. O que isso significa? Significa que os poderes que atuavam até aqui estão cedendo espaço para novos poderes. E quando isso acontece no céu, a terra sofre um reflexo. Eu vou ler para você Daniel 10. Depois você lê ele inteiro, que você vai entender isso. Mas eu vou pular direto para o 20, para a gente ganhar tempo. Ele vai dizer assim, ó, o anjo vem para Daniel estava orando há muitos dias, né? A gente lembra da história, e aí o anjo vem e fala, Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, eu estou tentando vir, mas eu não consigo vir, porque o príncipe da Pérsia não me deixa passar. Mas agora eu vim porque Sim. o anjo Gabriel está lá brigando, Gabriel não, Miguel, e aí ele fala assim no 20, ó, falou, né, deu toda a profecia para ele, fala assim, ó, ao que ele acrescentou, sabes por que eu vim a ti? Contudo, agora que eu retornar para seguir pelejando contra o príncipe da Pé, tenho que retornar para continuar pelejando contra o príncipe da Pérsia. Todavia, logo que eu sair, o príncipe da Grécia virá. Ele falou isso para Daniel no Isso. Império Persa. Ele falou: olha, vai haver uma Isso. mudança no céu. O príncipe da Pérsia vai sair e o príncipe da Grécia vai chegar. Quando isso acontece, o que acontece na Terra? Lá na Macedônia, um rapazinho que era aluno de Aristóteles, chamado Alexandre, começa a reinar no lugar do seu pai, e ele vira um grande general, domina o mundo inteiro, por último, a coroa de seu reinado. Ele destrói a Babilônia, onde é a sede do Império Sírio. Sim. Então, o que está acontecendo? Isso é força exclusiva de Alexandre o Grande, Alexandre Magno? Ele que é o todo-poderoso que está derrubando o império diante de si? Não, querido. É uma mudança de registro aqui, ó, onde a gente não vê, nos lugares que são invisíveis. É o princípio que a gente falou lá. Tudo que acontece na região visível é reflexo e é sustentado por algo invisível. Isso. Então, quando a gente chega em Daniel e a gente vê isso, a gente vê claramente que quando muda algo no céu, algo acontece na terra. Então, gente, esse momento que a gente está vivendo é decisivo. Por quê? Porque esse monte de coisa que está acontecendo, essa briga toda, isso tudo é uma batalha espiritual, uma batalha que vai definir os próximos anos, dependendo de quem vencer, dependendo daquele que for amarrado e daquele que for liberado. Eu vou chegar nisso. Mas fique atento, porque muita coisa vai mudar. Muitas coisas podem piorar, nem tudo precisa piorar, porque depende de nós como igreja, amarrar ou É. liberar, prender ou desatar, tá? A gente sabe que daqui para o fim a tendência é de piora, mas nem tudo precisa piorar, depende de nós. Então nós precisamos ser igreja ativa. Amém? É isso Tranquilo? aí, Edu. Isso aí, Edu. Então, É, eu quero falar um pouquinho sobre nossa posição como igreja, né? E falar um pouco sobre a obra de Cristo, para que a gente possa entender como dar respostas significativas nesse momento que a gente está vivendo. Alguém perguntou qual a parte de Romanos. Eu vou ter que dar uma olhada e te respondo, mas na verdade, Romanos você tem que ler ele desde o início, ele é um processo, ele vai falando sobre a queda de forma processual. Eu queria falar um pouquinho sobre um lugar na Bíblia que é um lugar meio tenebroso. O nome desse lugar é Bazã. Você vai encontrar esse lugar lá no começo, quando o povo está para entrar na terra, né? O povo fica 40 anos no deserto porque teve medo de invadir a terra, e quando chega a hora de entrar, né? As primeiras batalhas que a gente vai ter ali, a gente vai encontrar duas figurinhas. Uma é Sion e a outra é Og, né? E esses caras eram reis amorreus, eles eram de uma linhagem específica, né? Esse povo amorreu, a nós diz que eles são de grande estatura e de grande força, né? Tanto é que você vai ver que quando eles derrotam
Og tem 4 metros de altura. A cama dele tem 4 metros por 1,5, se eu não me engano, né? É uma cama muito grande. E aquele território onde esse Og, que é o segundo rei que cai, né, governa, se chama Bazã. Bazã, aí ali na Bíblia vai dizer, vai usar o termo assim, ele era rei de Bazã, de Edrei e de Astarote, certo? Então eles vão, o povo judeu vai derrotar o Og e vai tomar aquele território. Só que ali tem uma parada que é muito tenebrosa. Por quê? Porque essa palavra Bazã era uma cidade, era um território que era conhecido dos povos ao redor, dos povos cananeus, né? E eles eram conhecidos como Bastã. Isso significa o quê? Bastã significa na língua cananeia, na língua deles, terra da serpente. Então a gente tinha um cara gigante que governava a terra da serpente. E essa terra que ia até Edrei, que ia até Astarote, passava no encontro de um monte chamado Monte Hermon, que naquele período do judeu antigo, ele era um monte tenebroso. Por quê? Porque na literatura judaica, assim como no livro de Enoque, e até você vai ver isso no escrito dos apóstolos, lá na frente, em Pedro, em Judas, você vai ver ele citando esse fato, né, que é a questão de onde os filhos de Deus desceram e tiveram contato com as filhas dos homens. Está lá em Gênesis 6. Tem uma polêmica sobre isso, mas se você for pensar de forma histórica, tá? Como eu disse, veja a tradição. Você vai ver que desde sempre se pensou dessa forma. Depois que a gente tenta fazer conciliação, porque o sobrenatural choca a nossa mente. Então a gente quer dar uma resposta lógica para as coisas e fica criando teologia para justificar. E aí o que acontece em Bazã? Bazã, dentro daquela mitologia e na cabeça de um judeu do Antigo Testamento, ele era um lugar importante. Ele era a terra dos Refaíns, um povo alto, um povo gigante. Só que o Refaim, na Bíblia, é considerado como gigante. Porém, na cultura dos povos ao redor, o Refaim não é somente o gigante, mas Refaim também são os espíritos dos grandes reis do passado que morreram. São fantasmas, são espectros. E aí, aquele território de Bazã é considerado como a entrada do submundo. Para você ter noção, Refaim é considerado homens que morreram, espíritos, fantasmas. Se você descer aquele período, aquele território ali de Bazã, você vai chegar num vale chamado Vale dos Refaíns. Esse vale tem um estreito que liga a um segundo vale, chamado Vale de Gerrinon. Vale de Gerrinon significa Vale dos Filhos de Rinom. Mas a palavra Gerrinon, em grego, o vale se transformou em Gehenna, que significa inferno. Então... Ô, Vinícius, fala um pouco pausadamente aí, que dá umas travadas aí o vídeo. Beleza. E, tipo, eu também não acredito em dualismo, né? Então, tudo que é espiritual se materializa também. A galera poder estar orando, que a gente está falando sobre um assunto sério, um assunto sobre movimentações espirituais, que elas se materializam como influências comportamentais, entendeu? Vai Sim. lá, Vale de Bazã. Então, Genom, aliás. esse território de Bazã, dentro da mentalidade de um judeu do Antigo Testamento, era um território muito tenebroso, né? Ele era encarado como a entrada do submundo, a entrada do Hades, né, do termo grego, né, ou do Sheol, o mundo dos mortos, entendeu? Era um local onde tinha uma questão meio tenebrosa, tá entendendo? Era considerado o lugar onde os anjos que caíram, os anjos que não guardaram o seu principado, lá de Pedro, lá de Judas, que está falando disso, é aquele lugar onde esses anjos desceram para ter contato com os humanos. Aquele é o lugar onde os filhos dos homens tiveram contato com... onde os filhos de Deus tiveram contato com as filhas dos homens. Então, ali era um lugar carregado de energias espirituais, entende? E aí, o que Como acontece? fosse um portal espiritual, né? Exatamente. Se você, por exemplo, pegar Isaías 14, que vai falar da queda de um carinha chamado Estrela da Manhã, que a gente traduz para Lúcifer, entendeu? Você vai ver que no final ele vai falar assim: você vai ser lançado aonde? No mundo dos mortos. E aí ele fala que quando Satanás é lançado no mundo dos mortos, os grandes reis do passado, os gigantes, começam a se levantar para recebê-lo no mundo inferior, no submundo. Olha só, isso está em Isaías 14. Então,
essa ideia de reis se levantando para recebê-lo é exatamente esses espíritos, os tais dos refaíns, que geograficamente na cabeça de um judeu do Antigo Testamento está localizado naquele território. Por que isso é importante, Vinícius? Isso é importante porque você precisa pensar que os judeus do Novo Testamento conheciam tudo isso. Lá no nosso canal tem um videozinho curtinho que eu postei sobre como Jesus sabia o que o Pai ia fazer. É um vídeo que fala sobre o princípio de estudar a palavra para poder entender o que Deus vai fazer. Quando você chega lá em Mateus, Mateus 16, Jesus vai pegar os discípulos e vai levar eles para um lugar chamado Cesareia de Filipe. Quando chega em Cesareia de Filipe, Jesus vai perguntar assim para eles: e aí, o que o pessoal diz que eu sou? Aí uns dizem Elias, outros dizem profeta, não sei o quê. Aí ele vai olhar para os caras no verso 16 e vai falar assim: e aí? E vocês? Quem dizem que eu sou? Aí Pedro vai falar: tu és Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus vai falar: muito bem, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, você teve uma conexão espiritual agora, você recebeu uma revelação mesmo, uma palavra de Deus. Aí ele vai falar assim, ó: desta maneira eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti a chave do reino dos céus, e o que ligar na terra haverá sido ligado no céu. O que ligar na terra haverá sido desligado no céu. Bom, o que tem de mais nisso? Primeiro, Jesus começa a falar da igreja, tá? Embora a igreja católica ache que essa afirmação que a pedra pela qual a igreja seria edificada é a pessoa de Pedro, né? Nós reformados entendemos que a pedra pela qual a igreja é edificada é a revelação de que Jesus é o Filho de Deus. Isso é sempre incomum, né? A revelação de que Jesus é o Filho de Deus é a revelação na qual a igreja está sendo edificada. Porém, o que é importante é que ele chega para os discípulos e fala assim: olha, as portas do inferno não prevalecerão. Sabe por quê? Porque nesse lugar onde ele levou os discípulos, esse lugar que no Novo Testamento é chamado Cesareia de Filipe, é exatamente o território de Og, o rei de Bazã, ou seja, o lugar onde os judeus do Antigo Testamento pensavam que era a entrada do inferno. Então Jesus leva os discípulos à entrada do inferno e fala para eles assim: olha, vocês são a minha igreja, vocês vão ser edificados através do conhecimento de que eu sou filho de Deus. E as portas do inferno, aqui onde a gente está, não prevalecerão contra vocês. Isso. Gente, porta não é um instrumento de ataque, é um instrumento de defesa. Ele levou os apóstolos para a entrada do inferno e falou: gente, entra e acaba com tudo. Eles não estavam falando assim: olha, fica escondidinho quando a porta do inferno vier contra você, você vai defender. Não é isso. Quando abrir a porta do inferno, sai correndo. Pois é, não é isso. Jesus leva os caras para um lugar onde era considerado tenebroso, um lugar que era espiritualmente difícil, e fala assim: olha, eu trouxe vocês aqui na escuridão para que vocês entendam que as portas do inferno não vão prevalecer e que vocês têm poder para fazer o quê? Para atar e desatar coisas no céu, que é onde tudo se move. Em seguida ele fala isso para Pedro, não é? Em seguida, é o mesmo texto. Então, gente, o que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar que Jesus está dando poder para a igreja para atar e desatar coisas no céu. Se a gente está vendo que o inferno está crescendo nesses dias, que está uma bagunça, uma loucura espiritual, uma guerra de ideologia, de narrativa, de sei lá o quê. Gente, Jesus nos deu autoridade nas regiões celestiais. Nós podemos muito bem orar para repreender coisas e orar para trazer coisas, para que a vontade de Deus seja feita na terra como feita no céu. Nós temos esse poder. A igreja é a única instituição de Deus que tem essa autoridade. Tudo que está fora da igreja funciona de forma invertida. É do céu para a terra. Nós somos a única instituição que está na terra e tem poder de influenciar o que acontece no céu. Por quê? Porque nós não somos da terra. Agora nós somos do céu. Nós estamos aqui de paz. Então, porque nós, em Cristo, a nova criatura que Deus está fazendo em nós, ela é espiritual. Ela não é, simplesmente humana, sabe? Eu não sei... como eu explico isso sem cair no dualismo?
A nova criatura que Deus está fazendo na gente, ela é espiritual, ela não é carnal. Ponto. Que é o Eu jeito que ele fala. tenho, ô, Du, eu tenho até um pensamento que eu tenho que quando o homem peca, a gente fica ao avesso. O espírito fica pequenininho, a alma grande e a carne prevalece, sabe? E quando você volta para o projeto original, o espírito está por cima de tudo, o espírito está por cima da alma e a alma é por cima da carne. Volta para o realinhamento. É como se nós estivéssemos do avesso e Cristo puxasse para fora quem a gente realmente é. Sim, é uma boa alegoria. Pô. Pensamento. Mateus 27, gente, vai falar do momento que Jesus está na cruz. Eu acho que isso é importante a gente refletir. Mateus, ele é um cara, eu até acho que eu falei isso nesse vídeo lá do canal. O livro de Mateus, ele começa, Mateus tem uma preocupação, né? Ele tem uma preocupação de mostrar como as profecias do Antigo Testamento se cumprem em Jesus. Então, desde o capítulo 1, ele vai falar, Jesus estava em tal lugar, se mudou para outro, e cumpriu-se a palavra que dizia isso. Jesus estava em tal lugar, fez tal não sei o quê, cumpriu-se a palavra do profeta que fazia não sei o quê. Então, a gente vê que Mateus ele tem uma preocupação em mostrar como Jesus cumpria as palavras que eram entregues a respeito dele. Amém? Na narrativa da crucificação de Cristo, ele segue esse mesmo padrão. Eu vou ler a narrativa e depois eu vou comentar. Olha só. Mateus 27, verso 35, diz assim: E aconteceu que após a sua crucificação, dividiram entre si as roupas que lhe pertenciam, jogando sorte. E se acomodaram ali para vigiar. O vigiar, no caso. Acima de sua cabeça fixaram por escrito a acusação forjada contra ele, que é: Este é Jesus, rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. E as pessoas passavam e lançavam-lhes impropérios, balançando a cabeça. Outras versões vai dizer meneando a cabeça. E exclamavam: Ó tu que destróis o templo em 3 dias e reconstróis, agora salva-te a ti mesmo. Desce desta cruz e seus filhos de Deus. Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos zombavam dele, vociferando: Salvou a muitos, mas a si mesmo não pode se salvar? És o rei de Israel? Desça agora da cruz e passaremos a crer nele. Pregou sua confiança em Deus, então que Deus salve neste instante. Se verdadeiramente pois afirmou: sou filho de Deus. Igualmente o ultrajavam e os ladrões que ao seu lado haviam sido também crucificados. Então, presta atenção, gente. Então, dentro desse ambiente, profundas trevas caíram sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em voz alta: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? E nisso Jesus morre. Então, Jesus é preso na cruz, começa a sofrer vários insultos, e aí o céu começa a se fechar em volta dele. E aí, depois de 3 horas na cruz, ele começa a dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Quando você lê isso em Mateus, sem fazer uma pesquisa, parece que é só isso. Mas, como eu disse, Mateus tem sempre a preocupação de mostrar como a profecia se cumpre. E, na verdade, Mateus está mostrando tudo isso através, usando como base, o Salmo 22. Eu vou ler alguns versículos do Salmo 22 para você identificar com a narrativa que eu li agora. Ó, no Salmo 22, no verso 18, ele vai dizer assim: ó, repartem entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançam sorte. E Mateus, lá 27, falou: repartiram as vestes dele lançando sorte. Lá no verso 7, ele vai dizer assim: ó, todos os que me veem zombam de mim, arreganham os beiços e meneiam a cabeça. Eles me olham e ficam a me mirar. Tá identificando? Tá lembrando que eu li, né? Ó, a gente acabou de ler lá em Mateus 27, ele fala a mesma coisa. Os que iam passando blasfemavam dele, meneiando a cabeça. De igual modo, todos os principais sacerdotes e os escribas e anciãos estavam escarnecendo. Se você for lá para o verso 1 do Salmo 22, começa aonde Jesus termina. Porque começa assim, ó: Deus meu,
por que me desamparaste? A mesma palavra. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Beleza? Então, essa passagem de Mateus 27, ela está ligada ao Salmo 22. Tranquilo? Agora a gente chega na polêmica. Por quê? Isso não está em Mateus, mas está no Salmo 22. Ele vai dizer assim, ó, muitos bois selvagens me rodeiam, com touros os poderosos que adivinham onde? De Bazã me cercam. Lembra que o sol escureceu em volta dele? Isso é, os principados e potestades, os espíritos dominadores desse mundo, o céu ficou escuro, se reuniram para ver o que estava acontecendo na cruz. Esse é o poder de Jesus. Por quê? Porque é aqui que vai se cumprir Colossenses 2, que diz, ele cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, que nos era contrária, e ele removeu completamente, pregando aonde? Na cruz. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles todos na cruz. Ou seja, juntou aquela multidão de capetaiada em volta de Jesus, os demônios tudo em volta para ver o que estava acontecendo, e Jesus fala, Deus meu, por que me desamparou? E daqui a pouco ele suspira e morre. E quando ele suspira e morre, ele começa a saquear o poder do livro. E a Bíblia fala assim, ó, fala que ele despojou essas autoridades. Despojar, aleluia, eu despojar o João Paulo, eu pegar e arrancar o fone de ouvido dele e tomar para mim. Isso é despojar. Então, na cruz, quando ele reúne os principados e potestades ao redor dele, Jesus está falando, os homens são meus. E ele está tomando a humanidade para si. Ele está despojando os principados de volta, né? Esses principados e potestades que tinham domínio sobre as nações estão sendo saqueados por Jesus. Jesus está tomando de volta os homens para si. Isso é publicamente. Ele está pegando de volta homens de toda tribo, povo, nação. Não é mais uma palavra agora, já não depende mais de Israel, já não depende mais da nação que ele criou para si, porque agora ele está tomando homens de todo povo, tribo, língua e nação para ser dele, para ser sacerdócio real. Isso está lá em Apocalipse 5. Jesus comprou com o seu sangue homens de todo povo, tribo, língua e nação. Glória a Deus. E aí, ele tira você e eu, que a gente que antes andávamos no curso desse mundo, influenciados, pensando, agindo, se comportando, segundo o príncipe da potestade do ar, ele vai lá na autoridade do desse príncipe e fala assim, olha, o João é meu, o Vinícius é meu, eu estou comprando eles na cruz. Esse é o poder da vitória de Jesus. Como igreja, juntos com ele, temos essa chave que ele falou lá mesmo no território de Cesareia de Filipe. A chave para fechar e abrir, para desatar e atar. A chave para interromper no céu e na terra. Ou dar início a um processo. Nós temos poder, não em nós, mas em Cristo, mas ligados a Ele. Nós temos poder para poder orar. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, se a gente está vendo o mundo se deteriorando ao nosso redor, nós precisamos nos levantar em oração, precisamos nos levantar como homens de Deus, precisamos entender o tamanho do nosso chamado e nos manifestar nessas regiões, orando para segurar ou para liberar coisas. Se a gente não quer que coisas ruins aconteçam, nós precisamos começar a repreender coisas ruins. Se nós queremos trazer o reino para a terra, nós precisamos começar a desatar o céu na terra. Esse é o nosso poder. E dentro desse ambiente, a gente volta lá para o começo, que é Efésios 6, que o João começou. Por quê? Porque lá é justamente sobre isso, sobre essa realidade. Vai falar assim, 6 a partir do 10. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a selada do diabo. Porque nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo. A minha versão é deste sistema mundial em trevas, contra as forças do mal nas regiões aonde? Celestiais. Então não é na Terra. Nossa treta não é contra Dilma, não é contra Lula, não é contra Temer, não é contra Trump, não é contra feminista. Nossa luta é espiritual, gente. Nossa luta é acima dessas coisas. As pessoas são só fantoches.
Entende? Isso. Tudo isso que está acontecendo um se debatendo com o outro. Isso são um monte de fantoche, um batendo no outro. Quem está segurando as cordinhas está lá em cima. E nós temos Isso. autoridade, nós estamos assentados com Cristo nesses lugares. E a terra é os cabelos dos seus pés, nós somos seu corpo, a igreja, ou seja, Deus sujeitou debaixo de Cristo todas as coisas. E nós, por sermos participantes do seu corpo, estamos com ele pisando sobre tudo isso. Estamos exercendo alguma autoridade sobre isso. É isso que quer dizer estar sentado com ele. É isso que significa ser igreja. Então, Odu, tem uma dúvida. Tem uma dúvida, às vezes, que a galera acha que está sentado com Jesus, é que tem 300 tronos no céu do lado dele, está todo mundo sentado. E não é isso, né? Nós estamos assentados como o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, né? Isso. Nesse texto específico, nós estamos com ele, por meio dele. Tá? Isso então, é por identificação a ele, porque o texto está falando dele. Ele se assentou à direita de Deus e a terra é os cabelos dos seus pés. Ele fala, e nós, a igreja, somos o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz todas as coisas. Então, nesse contexto, não são muitos tronos, é um só. Nós, como seu corpo místico, estamos assentados com ele. Entende? E aí, gente, ele fala, nossa batalha não é contra carne, nossa batalha não é contra sangue, mas ele vai dar algumas orientações que eu vejo que são importantes. Dentro desse ambiente de Efésios, que ele fala da armadura de Deus, também não é sobre muitas armaduras. Você não vai vestir um capacete individual, você não vai ensinar... não vai ser o soldadinho de Jesus. Isso, você não vai ser o soldadinho de Jesus nesse contexto aqui. Por quê? Porque ele continua falando numa visão corporativa, então está falando do seu corpo e está falando do seu corpo se equipando. É por isso que quando ele chega no 4, ele vai falar que Deus deu dons, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas para edificar esse corpo, e quando chega no 6 ele fala, agora esse corpo precisa se revestir da armadura de Deus. Aí ele fala assim, ó, por este motivo, vestir toda a armadura de Deus a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. Havendo batalhado até o final, permaneceis inabalável, sem retroceder. Estai, portanto, firme, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando em vossos pés, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Ou seja, ele está dando aqui para a gente 6 coisas que nós precisamos nos equipar como igreja. Verdade, justiça, o evangelho da paz, o desenvolvimento da fé, o conhecimento da nossa salvação e saber manejar a palavra, que é a espada do Espírito. Isso, então, e fazendo um gancho. Pode falar. Fazendo um gancho, que essas lives surgiram a partir do encontro que eu tive com o Senhor, e ele me falou, no momento de oração, ele me falou para mim ter coragem e me deu a visão de uma espada, né? Com uma silhueta azul, assim, uma espada, né? Que é tanto a palavra de Deus, é assim... Paulo fala lá que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais, né? Sim. Então a gente tem que continuar avançando de forma espiritual. Essa batalha o que a gente acha que vai ser vencido às vezes pelo intelecto, não vai ser vencido pelo espírito, né? Sim. Não vai ser pelo intelecto que a gente vai acessar essas coisas, não é pegar a Bíblia e falar um monte de nome de demônio, que você não vai lutar, isso daí você vai contra você, não é isso. A nossa arma da nossa milícia são espirituais. Quando a gente anda aqui na fé, na justiça, no amor, quando a gente anda na paz, a nossa forma de governar é que o Espírito Santo nos governe, né? Pode falar. Estou procurando aqui um negócio para mostrar. Eu tô com algo aqui que é violento, que tem a ver com o que você falou, que eu fiz hoje um tempo com o Senhor, né? Eu fiz hoje, foi ótimo, né? Porque acho que depois desse despertamento não tem como não ficar com o Senhor todos os dias,
né? E eu não tô aqui porque eu sou bom, tô aqui porque eu sou ruim, mas como Jesus morreu na cruz por mim, por você, né, cara? Né? Encravou lá na cruz tudo que era contrário a nós, a gente vai seguir avançando aqui, cooperando com a porção que Deus colocou no nosso coração. O tempo que eu fiz hoje com Deus, na, eu não sei se tem a ver, é melhor você fechar esse gancho aqui, que eu vou falar sobre essa movimentação espiritual aí de principais e potestades. Já fechou esse assunto? Então, o que eu quero enfatizar hoje é que a gente precisa nos pautar por esses 6 princípios, porque são eles do modo como a gente sobrevive. Preste atenção, ele fala que a nossa guerra, tá? A nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne e contra a sangue. Você já parou para pensar qual é o momento em que um soldado precisa vestir uma armadura? É no momento de vida ou morte. Ou seja, se você não se fortalece nesses princípios, a morte é certa. Nós estamos vivendo dias de guerra, então nós precisamos, se queremos continuar vivos fisicamente e espiritualmente, nós precisamos nos fundamentar de volta nos princípios, porque são esses princípios que o mundo está lutando para se desvencilhar. São esses É, princípios que o povo de Salmo 2 está dizendo: rompamos com o Messias, vamos sair de debaixo da sua autoridade, vamos abandoná-lo. E Deus lá de cima ri dele e fala: eu já coloquei o meu ungido, eu já escolhi o meu rei. Então, querido, não é uma coisa para você não é uma coisa para você tratar de forma leviana. Isso aqui tem a ver com o que vai acontecer nos próximos dias. Sabe por quê? Porque a iniquidade vai aumentar, porque a falta de amor vai crescer, a frieza espiritual, pessoas que só buscam líderes e lideranças que lhe convêm, que lhe agradam, que falam aquilo que você quer ouvir, e nós somos tentados a cair nesses mesmos erros. Tá? O espírito de anticristo é um espírito de engano. A palavra anticristo significa aquele que é contra Cristo ou aquele que se coloca no lugar de Cristo. As duas traduções servem. Então, existe um cara que vai se manifestar. E quando ele se manifestar, a gente vai ter um período de 7 anos até a volta de Jesus. Tudo bem? Mas o espírito de anticristo já está no mundo. Ou seja, os espíritos enganadores que vão se colocar no lugar de Cristo ou que vão lutar contra Cristo operando nesse mundo. Eu, você e todo mundo que está ouvindo aqui precisa ficar atento. Por quê? Porque se nós não orarmos, se nós não vigiarmos, nós seremos enganados também. é. Então, o tempo que eu estava fazendo com Deus aqui, a gente está no mesmo espírito, né? Salmos 74, versículo 10. Aí, Gil Marreta, tamo junto, batendo forte na cabeça do capeta, é o slogan dele. Só zoeira. Salmo 74, versículo 10. Até quando o adversário irá zombar de Deus? Irá zombar, ó Deus. Será que o inimigo blasfema o teu nome para sempre? Blasfemará o teu nome para sempre? Porque retens a tua mão direita. Não fiques de braço cruzado, destrói-os. Mas tu, ó Deus, és o meu rei desde a antiguidade. Trazes salvação sobre a terra. Tu dividiste o mar pelo teu poder, quebraste as cabeças das serpentes das águas, esmagaste as cabeças do Leviatã e deste por comida às criaturas. É forte isso, mexe até na frequência, né? E deste por comida às criaturas do deserto. Tu abriste fontes e regatos, secaste rios perenes. O dia é teu, e tua também a noite. Estabeleceste o sol e a lua, determinaste as fronteiras da terra. Fizeste o verão e o inverno. Lembra-te de como o inimigo tem zombado de ti, ó Senhor. Como os insensatos têm blasfemado o teu nome. Não entregues a vida da tua pomba aos animais selvagens. Não te esqueças para sempre da vida do teu povo indefeso. Dá atenção à sua aliança, porque antros de violência se enchem os lugares sombrios do país. Porque de antros de violência se enchem os lugares sombrios do país.
E é uma realidade espiritual do salmista aqui, da família de Asaf, né? Poema da família de Asaf, Salmo 74. Depois você dá uma buscada em casa e a gente vai seguindo aí. Pegou, cara, a frequência disso aqui? Deus está falando, está exaltando o nome de Deus, está falando que dele vem a nossa salvação, está falando que ele esmagasse as cabeças do Leviatã. Então, é isso aí, cara. Não é para a gente ficar escondido, porque a palavra diz que sobre os ombros de Jesus estavam os principados, e o principado está sobre os seus ombros, sabe? Cristo não é menor do que ninguém. Cristo não é menor, ele é maior, sabe? Só que ele é a nossa justiça. Então, nós precisamos realmente estar nos submetendo ao amor dele. Eu quero só responder uma pergunta. Alguém perguntou aonde estava escrito em Romanos. Aí eu disse que é um processo. Por quê? Porque o livro de Romanos está falando sobre a queda da humanidade. Está falando como o homem vai se deteriorando, vai caindo. Lá no capítulo 1 mesmo, no verso 18, ele vai falar assim, ó, pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pelo poder da injustiça. Então, esse impedir aqui é exatamente aquilo que ele falou da igreja. Ela tem poder de impedir ou de desatar. Esse é o mesmo termo. E essa palavra aqui, esse artigo aqui, ó, que ele fala assim, contra toda, no grego, ele é um artigo que pode significar também contra cada. Significa, então, o que o verso 18 está dizendo? Ele está falando que para todo o mal que o homem faz na terra, cada vez que o homem peca, para cada pecado que ele faz, ele atrai a ira de Deus sobre si. Essa é a leitura certa do texto de Romanos 1,18. Aí quando você chega lá no 8, por quê? Porque está falando da queda da humanidade. Então está falando, o homem foi pecando. Cada pecado que ele foi fazendo, ele foi atraindo ira sobre ele. Aí chega a presa por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, o homem, quando vai pecando e vai atraindo ira sobre si, ele perde o poder sobre a criação. E aí a quem é dado esse poder? É só lembrar lá de Mateus 4. Né? João, é Mateus 4 mesmo. Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo. Né? Ele fala assim, se prostrado me adorar, te darei todos os reinos, porque todos foram dados a mim. Isso aí. Então, príncipe desse mundo, né? Conforme a gente vai crescendo e o tamanho, o volume dos nossos pecados vão aumentando, cada vez que a gente vai pecando, a gente vai acumulando peso de ira sobre nós. É por isso que você vai ver, por exemplo, a promessa de Gênesis 15 a Abraão, e ele vai falar assim, Abraão, eu vou te dar uma descendência. E essa descendência vai dominar o território dos amorreus, que é aquela região ali que eu falei, de Canaã no início. Mas ele fala assim, antes disso, vocês precisam ir para o Egito e passar 400 anos lá. Então, lá em Gênesis 15, só ler. Aí ele vai falar assim, por quê? Porque ainda não se completou a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, Deus falou, eles estão pecando, eles estão acumulando ira, mas vai chegar um momento que eles vão passar do meu limite, da minha graça. Aí eles estão autorizados a cair. Então... É isso. Sodoma e Gomorra passou por isso também, né? Exatamente. Isso acontece em toda a Bíblia, você vai ver. Parece que Deus está até calculando. O pecado sobe até o céu. Pode falar. Tem uma medida de ira, né? Que vai enchendo a ira e aí Deus traz juízo, né? Quando sobe a medida. Sim. Você vê que Deus ainda é paciente, né? Com todos nós, né? Deus nunca... Sim, tem os cálices da ira em Apocalipse. A pessoa vai aumentando, vai enchendo os cálices e ele transborda e... chibata come. E aí já era, filho. Depois do leite derramado, já era. Mas então, gente, graças a Deus por Cristo Jesus que nos livra. Graças a Deus porque Ele levou sobre si o escrito de dívida que era contra nós. E pegou esse escrito de dívida, pregou na cruz e nos tomou da posse do diabo, da posse dos espíritos e da potestade do ar, para que hoje, como pessoas que são membros do seu corpo, a gente consiga viver como Jesus viveu. Então, independente disso, porque às vezes eu começo a falar que a gente vai pecando e vai atraindo ira sobre si, alguma pessoa pode estar se sentindo condenada nesse momento. Eu quero te dizer uma coisa. Lá na cruz,
quando Jesus pregou, ou melhor, quando Deus pregou Jesus na cruz, quando Deus olhava para Jesus, ele não estava olhando para Jesus. Quando ele olhava para Jesus, ele via você e eu, e a ira que era destinada a mim e a você foi derramada sobre ele lá. Sabe para quê? Para que hoje, quando ele vê você e eu, ele olhe para você e olhe para mim e não nos veja, mas veja Jesus que deveria estar lá na cruz. E é por Ô, isso que a Du, ira não nos alcança hoje. tem um link também na palavra que quando Deus nos entrega as nossas próprias paixões, se eu não me engano, é Romano, é essas pessoas que estão entregues à ira de Deus. Por Sim, isso que as pessoas vão passar batido até pelo coronavírus, cara. E vai achar, não morri, tô tranquilão, vai continuar acumulando pecado sobre pecado, como se nada tivesse acontecido, tá ligado? Porque Deus os entregou suas próprias paixões. sim, Mas o juízo é aquilo, né, cara? Alguns tipos de juízo de Deus demoram um pouco mais, mas vai chegar, né? E para nós que estamos em Cristo, não há condenação nenhuma para aquele que está em Cristo Jesus, daquele que não anda mais segundo o pecado, né? Mas tá sendo guiado pelo Espírito de vida, entendeu? sim. Então, gente, eu li esse tanto de Bíblia só para mostrar para vocês que eu não estou falando heresia. Mas no fundo, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente, nós estamos vivendo um momento de transição. Muita coisa vai mudar e nós precisamos, nesse momento, nos voltar para o lugar de oração como igreja, como corpo de Cristo, orando para que a vontade dele seja cumprida e orando para que aquilo que nos for mostrado, que não compete à vontade de Deus, para que isso seja paralisado porque existe um range, a gente tem prova chamar isso de contínuo, entre a vontade de Deus e aquilo que é feito. Não que o que é feito não seja a vontade de Deus, porque ela é sempre a vontade de Deus. Mas se nós nos posicionamos para orar, então nós vamos abater coisas que não vão entrar na vontade de Deus. É basicamente isso. Eu sei que a fé dizer o seguinte: Deus está nos chamando para orar, para combater nas regiões celestiais, para mantermos vivos os princípios, orarmos, porque o que for feito nesses próximos anos vai definir o nosso futuro. Então, assim, a percepção que eu tenho do mundo é: nós estamos sendo bombardeados por ideologia, por comportamento, por sentimentos. Isso. Nós estamos sendo rodeados pelos espíritos das trevas, por fake news e tudo mais. Nós precisamos agir como igreja. É hora da gente começar a se levantar em Cristo, pelo amor de Deus, em Cristo. Não vai sair arrumando problema com o diabo, não. Em Cristo, nós Não, pô. precisamos nos É levantar se e começar posicionar, isso aí. e se Aquele, posicionar, aquele cumprir que a está nossa em missão como Cristo, igreja. aquele que está em Cristo está posicionado nas regiões celestiais por ele, está ligado no Isso. corpo, né? Então eu quero concluir sobre concluir, não sei se você fechou o assunto, mas eu não quero esquecer aqui que é quando fala lá da manifestação de algumas influências espirituais na igreja. Você até leu a carta de Apocalipse, né? Como você falou, a gente não está inventando a roda, nos submetemos ao que os irmãos mais velhos trouxeram até hoje. Eu vi esses dias até o Luiz Hermínio comentando, e eu percebi que é uma atuação hoje que tá acontecendo dentro da igreja e que aconteceu na igreja lá da Carta de Apocalipse, que aquelas igrejas já foram destruídas, não é isso? Mas aquela para a gente não repetir, e óbvio, né? Revelação, Apocalipse significa revelação. Pode ser que Deus nos revele muito mais coisas sobre Apocalipse, mas no Espírito, né? Então, e lá ele fala, ó, tenho contra ti que toleraste Jezabel, né? Que Jezabel é esse espírito de imoralidade, prostituição, essa falsa profecia, o falso profético, né? Porque vão haver falso profético também, espírito de engano, né? Ali também tem a obra dos Nicolaitas, né? Que pode ser, né? Tem um estudo, dizem que vem de Nicolau, um dos 7 diáconos da igreja, né? Do Primitiva, né? Que pode ser, né? Os Nicolaitas, que podia profetizar por... como é que é? Os Nicolaitas tem a ver com Mamon, acho, né? Eu não sei se é isso. Os Balaão. Nicolaitas tem a ver com Balaão. Balaão, que É, o Balaão foi a parada de profetizar por dinheiro, não é isso? Eu acho que tem a Balaão, o ver com negócio é o Balaão. seguinte, lá em Pedro vai dizer que esses homens vão seguir a doutrina de Balaão.
E aí Jesus vai dizer que é a doutrina dos nicolaítas. Jesus fala isso para a igreja. A palavra Balaão em hebraico significa aquele que se coloca contra o povo. A palavra nicolaíta também significa aquele que se coloca contra o povo. Então, o comportamento de Balaão e o comportamento dos nicolaítas é o mesmo. Porque qual foi o erro de Balaão? Porque quando você lê a história de Balaão, parece que Balaão não pecou, né? Deus proibiu ele de profetizar, ele não profetizou. Então, ali Balaão não peca. Ele peca depois, porque ele fala assim, já que Deus não me deixou profetizar, eu vou te dar uma ideia. Aí ele fala para aquele rei que contratou ele, vou te dar uma ideia, já que Deus não deixou profetizar. Manda tuas mulheres irem para lá e seduzirem os hebreus, porque aí elas vão ensinar feitiçaria para eles e vão ensinar eles a idolatria. Então ele falou assim, eu sou homem de Deus, Deus não me deixou fazer, então eu vou te dar um conselho, derruba eles dessa forma. Tá vendo a perversidade de Balaão? Isso é obra de um Isso. nicolaíta. Incentivo que Isso acaba sendo o aí. espírito de Israel, que é a prostituição, a impureza, a contaminação, a idolatria. E tem que a gente sabe o que Jesus falou, que não pode ter dois deuses. Ou você adora a Deus ou adora Mamon. Mamon tem a ver com esse tipo de avareza, fazer tudo por dinheiro. A gente fala, a mulher que é prostituta vende o corpo dela. Se a gente faz tudo pensando só no dinheiro, a gente está se vendendo também. Tudo que não é feito, o Alan fala isso, né? Tudo que não é feito por amor, mas por dinheiro é prostituição. Sim. É duro, mas é forte, Brasil, é forte. Tô zoando, mas tô rindo, mas é de nervoso. E isso é um tipo de movimentação espiritual hoje dentro da igreja. Se você ler as cartas de Apocalipse lá, para as igrejas lá, Deus vem repreendendo, cara. Eu tenho contra ti que toleraste Jezabel, tenho contra ti, né? Às vezes é a favor que a pessoa bateu de frente com os falsos apóstolos, mas às vezes é contra os nicolaítas. Fala também tem Jezabel e tem mais uma, Leviatã. Leviatã tem a ver com soberba, né? Eu acabei de ler Salmo 74 aqui, ó. Esmagaste as cabeças do Leviatã e deste por comida às criaturas do deserto, sabe? Então, Deus vai destruir, meu irmão. Fica tranquilo que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Vocês são filhos de Cristo. Fica tranquilo. Em nome de Jesus. Mas assim, só para mim não fechar, galera, essa movimentação essas potestades que a gente falou, está acontecendo dentro da igreja. Eu fui ver, quando eu vi esse estudo, eu fui ver minha vida, onde que eu estou dando lugar para o diabo, porque Paulo falou, não deixe lugar ao diabo. Então, eu acho que a gente precisa se rever. Todo comportamento tem uma influência espiritual. Aonde eu estou sendo influenciado pelo diabo, que está nítido? Aonde você está sendo? Se pergunta aí e fica tranquilo, porque em Cristo não tem condenação. Volta para sua posição no corpo de Cristo. O próprio Pedro, depois de falar aquela coisa bonita, né, aquela revelação que nem sangue nem carne revelou, logo em seguida ele dá uma fora, ele dá lugar ao diabo. Ele fala, não, Jesus, não morre não deixa você morrer não. Aí Jesus fala, sai para lá, diabo. Você só sai para lá, diabo. Isso, você só pensa nas coisas da carne. O que é dar lugar ao diabo? Andar na carne. E aqueles que estão na carne não agradam a Deus, está escrito também. Né? Gente, eu quero encerrar o que eu tenho para falar, só quero lembrar uma história. Está lá em 2 Reis 6. Eliseu e Geazi, né? Geazi era o rapaz que ajudava Eliseu, e aí eles estão numa cidade e de repente eles estão cercados por um exército inimigo. Geazi começa a ficar desesperado, fica alucinado, falando, meu Deus, agora nós vamos morrer, os caras vão entrar e vão matar todo mundo, meu Deus, meu Deus. Né? E aí a gente está falando de coisas invisíveis hoje, né? Mas naquele lugar tinha um homem de Deus, que era Eliseu, e Eliseu falou só fez a seguinte oração. Ele falou assim, ó, verso 17. Eliseu orou, Senhor, para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Gente, é hora da gente orar para que Deus nos mostre as coisas. É isso que eu quero encerrar com isso. É hora da gente começar a orar para que Deus nos mostre as coisas, sabe? A gente tem que parar de ficar sendo levado pelo teatrinho de fantoche.
Entendeu? Começa a orar, Senhor, me mostra as coisas. Não estou falando que você tem que ver demônio, não. Estou falando assim, Deus, me dá discernimento do tempo, me mostra o que está acontecendo. Vai Isso. orar, se tranca no seu quarto, começa a orar. Senhor, me mostra, porque eu não quero ser manipulado pela mídia, não quero ser manipulado por fake news, não quero ser manipulado pelo meu coração que é enganoso. Abre os meus olhos espirituais para que eu veja. E Deus vai te revelar, porque Deus é Deus. Amém? Isso Então é isso que eu aí. queria falar, gente. Foi muito bom estar com vocês. Acho que eu consegui acabar na hora certinha, né, gente? A gente combinou aí 1 hora, 1 hora e meia, tá tudo dentro dos conformes. Então tá, gente. É isso aí. Quero mandar aqui um abraço para o Gil e para o Sandro, que está ouvindo a gente. São 2 irmãos abençoados. Congregam aqui com a gente. Minha esposa também está vendo. E tem mais uma Beijão pra galera Fran que também aí. igual a gente. Beijão pra Beijão no coração. Auriela. Beijão para minha filhinha. Agora eu acho que ela já está no 10º sono já. Mas é isso aí, gente. Ah, não posso esquecer. Gente, tem um canal que começou agora, tá? Tem pouquinho vídeo, mas tá legal. Me ajuda lá, gente. Entra lá. É Serviço Profético o nome do canal. Lá no YouTube a gente está postando, de vez em quando tem uns videozinhos relacionados a profético, relacionados a essas coisas que a gente tem falado aqui e muito mais. Então, ajuda a gente, acompanha, porque você vai ser abençoado e eu também. Então, um abraço, beijão. Show? Valeu, Du. Obrigado pelo Beleza? serviço. Acredito no que você carrega, né? E é isso, cara. Tem que falar. Amém. Agora é a gente se sujeitar a Deus. Sair correndo agora, mano, e fazer um tempo com Deus. Vamos lá, mano. Vamos lá. O céu te espera de braços abertos. O Pai tá assim, ó. Vem, vem, filho amado. Ô, Du, faz um favor, ora pra gente terminar aí, fazer um favor. Vamos orar. Pai, Senhor, primeiro de tudo, nós agradecemos, Senhor, por esse fim de tarde, Senhor. Oramos para que a sua presença seja o centro das nossas reuniões, seja o centro dos nossos movimentos, Senhor. E tudo que a gente faça seja ao redor da sua presença, Senhor. Seja pautado pela sua pessoa, Jesus. Nós oramos para que o Senhor comece a tirar de nós tudo aquilo que a gente faz que não é pautado pela sua presença, Senhor. Amém. Senhor, nós oramos para que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja aquilo que o Senhor quer nos mostrar, Pai. Nós oramos para que o Senhor nos dê discernimento, Senhor. Realmente que a gente alcance o status como a tribo de Issacar, pessoas que estavam aptas a discernir o tempo e, portanto, sabiam agir de qualquer modo e qualquer tempo, porque sabiam o que estava acontecendo, Pai. Nós oramos por isso, Senhor. Abre o nosso discernimento espiritual, Senhor. Nós sabemos que nós estamos caminhando e a nossa salvação hoje está mais próxima do que quando cremos. Por isso nós oramos, Senhor. Não nos deixa perder tempo nesses dias. Ensina-nos o caminho, Senhor. Lembra-nos o lugar onde caímos essa noite. Nos traz arrependimento, Senhor, para que a gente mude a nossa mente. Não haja mais uma mente que é de acordo com os valores desse mundo, mas comece a agir com a mentalidade de Cristo, com a mentalidade do seu reino, Senhor. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos para a gente ver as ciladas do diabo à nossa frente, para a gente ver os manjares, os pratos de lentilha que estão sendo fornecidos, oferecidos a nós. Eu oro pelos irmãos que estão nesse momento nos ouvindo e que têm tido dificuldade, que estão caindo no pecado, que têm se sentido cativos do diabo, Senhor. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor se faça presente hoje na casa desses irmãos, Pai. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor o alcance agora, onde quer que ele esteja, Senhor. Em nome de Jesus. E eu oro para que o seu poder venha sobre ele, poder para vencer o pecado, Senhor. Poder para poder buscar mudança de vida, para buscar arrependimento, confissão, Senhor. Encoraje esse irmão e fortalece esse irmão para abrir a mão, para abandonar de vez o pecado e seguir contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração essa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Te agradecemos. Amém. É isso aí, galera. Foi surreal. Muito obrigado, Du. Nada, mano. Tamo junto. Abração, pessoal.